Olá galera, iniciando aqui nossa aula parte 2 de anatomia de cabeça e pescoço. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre a anatomia do crânio, iniciando pela osteologia. É importante que é o alicerce para entender os outros conteúdos de tecidos moles, que são parte de musculatura, de vascularização, de inervação, porque muitas vezes essas estruturas elas vão até se relacionar com o osso por onde está passando e levar também a nomenclatura do osso com o qual está se relacionando. Então é importante iniciarmos o estudo da anatomia da cabeça sempre pelos ossos. E para a gente iniciar, precisamos relembrar de alguns conceitos gerais, para nós entendermos principalmente a nomenclatura das estruturas que estão presentes no crânio. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de forame, que é uma abertura, um orifício em um osso, e a principal função do forame, que é essa abertura, esse orifício, é permitir a passagem tanto de nervos quanto de vasos sanguíneos, ok? Então, um exemplo de forame aqui na vista anterior do crânio, aqui na mandíbula, que é esse osso mais inferior, nós vamos ter um forame de cada lado, que se chama forame mentual. Por esse forame vai passar um nervo mentoniano, um nervo mentual, que vai dar a inervação sensitiva do lábio inferior, tanto de um lado quanto de um outro. Então, forame mentual. Aqui um outro exemplo de forame é o forame infraorbital ou infraorbitário. Esse forame também, por ele passa nervos e vasos sanguíneos. Um outro exemplo, aqui no osso frontal, que é esse osso da fronte, nós vamos ter outro forame aqui nessa região, que é o forame supraorbitário. Muitas vezes esse forame ele não é encontrado. Ele pode estar obliterado ou pode ter apenas um sulco, que nós chamamos de incisura. A sutura, eu falei um pouco sobre esse conceito na última aula. Quem não assistiu, assiste lá, porque tem um conhecimento importante de introdutório para entender a osteologia do crânio. Então, sutura é um tipo de articulação fibrosa e imóvel ou quase imóvel, dependendo da fase que o indivíduo se encontra. Ela é conhecida por esse nome, que é uma sinartrose, sim, que vem de sem, e artrose vem de articulação, o que é mais para dizer que é uma articulação que não tem movimento, ok? E um aspecto importante das suturas, que a localização dela é exclusivamente entre os ossos do crânio. Então, as suturas, como eu mostrei na última aula, são essas áreas aqui de uniões entre os ossos, ok? São essas linhas que se formam, que é identificado numa peça de crânio humano real, ok? E muitas vezes essas suturas são resquícios do desenvolvimento ósseo do crânio, de ossificação. Protuberância. Protuberância é uma saliência grande e proeminente na superfície do osso. A principal função de uma protuberância é servir como ponto de referência ou de fixação para os músculos. Aqui um exemplo também na mandíbula, nós temos uma região aqui na parte anterior que parece um triângulo. Nós chamamos essa região aqui de uma protuberância que é um pouco elevada, de protuberância mentual, ok? Nessa protuberância tem alguns músculos aqui da região do lábio que se inserem nessa protuberância mentual, ok? O processo. O conceito de processo é qualquer projeção ou extensão que se projeta para fora do corpo principal do osso. Então, o processo é uma projeção do osso, nada mais isso. Então, aqui na maxila, que é esse osso aqui que eu vou delimitar para vocês, para quem ainda não sabe. Então, a maxila é um osso par, então nós vamos ter um lado e o outro, a maxila, são dois ossos. E aqui nós vamos ter uma projeção da maxila, tá, indo em direção ao osso frontal, que seria o processo frontal da maxila, ok? Aqui nós vamos ter um outro processo, que é uma projeção da maxila, que é o processo zigomático da maxila. Então, o processo é uma projeção do osso, ok? E a principal função também é servir como ponto de fixação para músculos e ligamentos ou formar articulações. Aqui no caso,
nós temos uma articulação, uma sutura, uma sinartrose. Essa aqui é a sutura zigomático maxilar, tá? Zigomático maxilar, ok? Então esses são os conceitos gerais importantes para ter na cabeça, para entender principalmente a nomenclatura das estruturas da anatomia óssea do crânio. Então, continuando aqui, nós vamos iniciarmos o estudo dos ossos e dos acidentes ósseos. Então, só para relembrar da última aula, nós vimos que o crânio ele faz parte do esqueleto axial, tá? Nós determinamos o que era o esqueleto axial lá na última aula. E o crânio ele possui 22 ossos. Esses ossos eles são distribuídos entre ossos pares, ok? E ossos ímpares. Então, nós temos 22 ossos ao total, sendo alguns deles ossos pares e outros ímpares. Tudo bem? Então, continuando, nós vamos ter a vista anterior, tá? Que é essa imagem aqui, que é uma imagem retirada do livro do Netter, de anatomia. E vamos começar a delimitar os ossos. Primeiro, nós temos aqui o osso frontal. A gente vai iniciar numa sequência lógica, esse estudo do crânio, de uma sequência céfalo-caudal, que é de cima para baixo. De cima para baixo, certo? Então a gente vai estudar o crânio nesse sentido aqui na vista anterior. É só importante para a gente ter um sequenciamento na hora de estudar, para a gente não ficar perdido. Então aqui o osso frontal. O osso frontal é um dos ossos do neurocrânio, que é o principal osso aqui, é o maior. O osso frontal é esse que está todo pintado em azul, ok? Ele pega toda a área da fronte aqui, da nossa testa, é um osso bem grande. Então toda essa área pintada em azul é o osso frontal. O osso nasal são dois ossos pequenos, aqui próximo da linha média. Esse osso que é impar, é esse osso laranjado, são os ossos nasais, um de cada lado. O osso esfenoide. O osso esfenoide é bem complexo de se estudar. Aqui na vista anterior nós só conseguimos visualizar aqui em amarelo uma parte desse osso esfenoide, porque ele é um osso que vai nesse sentido aqui, mas internamente lá no crânio. Ele é uma área praticamente de união do viscerocrânio, que é essa parte anterior, e do neurocrânio, que é a região onde vai abrigar o sistema nervoso central. Então nós conseguimos visualizar só uma parte aqui do osso esfenoide, tá? Que é uma parte já dentro da órbita, onde ele está lá na parte posterior da órbita, ok? Então em amarelo aqui o osso esfenoide. O osso etimoide. O osso etimoide, nós também conseguimos visualizar apenas uma parte dele na vista anterior. É um osso bem complexo de se estudar, porque ele tem alguns apontamentos que nós conseguimos visualizar ele apenas vendo visualizando o crânio externamente, tá? Como ele é um osso mais internalizado, a gente precisaria remover essas estruturas da frente para conseguir visualizar esse osso adequadamente. Então aqui em azul claro, nós vemos só uma parte dele, a lâmina orbital aqui do osso etimoide. Então essa parte aqui é o osso etimoide, e aqui também na abertura piriforme, que seria a área da cavidade nasal, nós conseguimos visualizar em azul aqui uma parte do osso etimoide, tá? Então aqui nós temos uma projeção, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, e aqui nós temos as conchas nasais, tá? Que são a concha nasal média, tanto de um lado quanto do outro. Então, o osso etimoide ele lembra o formato de um T, ok? Se vocês conseguirem imaginar esse T aqui, já é importante para vocês entenderem como é esse osso etimoide. Então, ele é um osso que liga uma órbita a outra, ele faz a parede medial da órbita, ele compõe a parede medial da órbita e também uma parte aqui da cavidade nasal, certo? Osso lacrimal. O osso lacrimal é esse osso laranjadinho, aqui, na verdade roxo, desculpa, esse osso pintado de roxo. Aqui ele leva esse nome porque tem uma cavidade aqui, um sulco nessa região, que é onde está assentado a glândula lacrimal, tá? A glândula lacrimal ela fica repousando nessa região aqui do osso lacrimal. O osso zigomático, um osso
muito conhecido, é o osso das maçãs do rosto. É esse osso aqui que está enlaranjado. É um osso muito importante, principalmente em fraturas de crânio. É um osso que fratura muito quando a pessoa sofre algum acidente ou algum tipo de trauma. Então é um osso par. O vômer, nós conseguimos visualizar apenas uma parte dele aqui na vista anterior, que é esse osso aqui embaixo. Aqui, lembrando, nós temos a lâmina perpendicular do osso etimoide e aqui embaixo, unido à lâmina do osso perpendicular, do osso etimoide, lâmina perpendicular, nós temos aqui o vômer, ok? Concha nasal inferior. Concha nasal inferior, ele é um osso isolado, ele não faz parte nem da maxila, que é esse osso em verde, ele é um osso. Concha nasal inferior é um osso isolado, ok? Então aqui nós temos uma de cada lado, nessa região, a concha nasal inferior. A maxila é um osso par, não é um osso único, algumas pessoas confundem, pensam que é um osso único. Ela é unida, a maxila ela é unida aqui na linha mediana por uma sutura, que é a sutura intermaxilar. E aqui nós vamos ter toda essa delimitação verde até aqui na base, na parte inferior da órbita, a maxila. É um osso par, tanto de um lado quanto do outro. A mandíbula, que é um osso ímpar, um osso único, é todo esse osso grandão aqui, tá? Ele não é um osso par, é um osso ímpar, ele não tem... Se bem que na formação, no desenvolvimento, ele acaba tendo aqui uma região que é a sínfise, que também, na embriologia, o osso ele acaba se unindo aqui também, mas aqui é considerado um osso único. A mandíbula é um osso ímpar, ok? Então, esses são os principais ossos na vista que nós conseguimos visualizar na vista anterior. Aqui, para relembrar algumas suturas, é importante nós termos esse estudo da sutura, porque as suturas, quem faz bucomaxila precisa entender muito bem essas suturas, porque são áreas de fragilidade, principalmente em trauma, e o cirurgião muitas vezes ele reconstrói os ossos através desses pontos de referência, utilizando a sutura para fazer a fixação das placas com parafuso, etc. Então, sutura frontonasal. Sutura frontonasal é essa união aqui, essa linha bem aqui. Nós temos o osso frontal, o osso nasal, e essa região de união entre o osso frontal e o nasal, nós chamamos de sutura frontonasal. Sutura internasal. A sutura internasal é a área que une os dois ossos nasais, tanto esquerdo quanto direito, ok? Sutura frontomaxilar. Sutura frontomaxilar, lembrando, nós temos aqui a projeção, que nós chamamos de processo frontal da maxila, e unindo aqui o osso frontal com a maxila, vamos ter a sutura frontomaxilar de cada lado. Sutura frontomaxilar. Sutura frontozigomática. Sutura frontozigomática, lembrando, nós temos o osso zigomático aqui laranjado, o osso frontal. Então, a sutura frontozigomática é a área de união entre o osso zigomático e o osso frontal. Ok? Então, seria essa região aqui que eu estou pintando de vermelho. Sutura zigomático maxilar. Sutura zigomático maxilar é essa grandona aqui. Sutura zigomático maxilar. Ok? Sutura zigomático maxilar. Sutura intermaxilar. A sutura intermaxilar, nós encontramos aqui, ó, é a área bem na linha mediana, onde ela faz a união de uma maxila esquerda com a direita. Então essas são as principais suturas visualizadas na vista anterior. Na vista lateral, vamos ter vários apontamentos muito importantes. Aqui nós conseguimos visualizar alguns outros ossos do crânio. Que ossos são esses? Nós visualizamos uma parte aqui do osso frontal, osso parietal, está pintado em laranja, osso parietal. É um osso par, então ele está presente tanto na vista lateral de um lado, quanto na vista lateral do outro lado. Os ossos temporais, que é esse osso
aqui em branco, ok? Todo esse osso aqui, ele é visualizado tanto pela vista lateral como na vista inferior. Nessa região aqui nós conseguimos visualizar também uma parte do osso temporal. O osso esfenoide. O osso esfenoide, ele é um osso complexo, como eu falei, é esse osso aqui pintado em verde. Nós conseguimos visualizar só uma parte aqui do osso esfenoide, da vista lateral. O osso occipital, que é um osso ímpar também, é esse osso azul aqui. É esse osso mais posterior. E nós temos também algumas suturas importantes nessa vista lateral. A sutura escamosa é essa aqui, ó, sutura escamosa. Sutura escamosa é a área de união do osso parietal com o osso temporal. Essa região, por que ela leva esse nome aqui, a sutura escamosa? Porque essa região mais lateral do osso temporal é chamada de parte escamosa do osso temporal, ok? Então essa parte aqui é a parte escamosa do osso temporal. Tem a parte petrosa também do osso temporal, que é vista mais na região inferior, é uma parte mais horizontalizada do osso temporal. Ele é visto tanto na vista inferior quanto na vista interna, ok? Sutura esfenofrontal. Sutura esfenofrontal é essa aqui. Sutura esfenofrontal, ok? Bem aqui, ó, uma setinha. Sutura esfenofrontal. Sutura esfenoparietal. Lembra? Os nomes, eles fazem muito referência com qual osso está relacionando. Então, sutura esfenoparietal. Esfeno, esfenoide. Parental, osso parental. Então, é essa pequena sutura bem aqui. Sutura esfenoparietal. Sutura occipitomastoidea. Aqui temos o osso occipital e aqui nós temos um processo que nós chamamos de processo temporal, processo mastoide do osso temporal. Então, sutura occipitomastoidea é essa bem aqui. É a área de união entre o osso occipital com o processo mastoide do osso temporal. E por último, a sutura temporozigomática. Sutura temporozigomática, temporo, osso temporal, zigomático, osso zigomático, sutura temporozigomática. Então essas são as principais suturas visualizadas na vista lateral e os principais ossos visualizados na vista lateral. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco sobre os acidentes ósseos, tanto dessa região anterior quanto da vista lateral.